Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Professor Fernando com vocês, né? Eu estava falando aqui antes da gravação, não tinha esquecido de gravar. Então vamos começar de novo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos lá então. Então na aula passada a gente viu, né? Até me ajudaram aí. Chegamos no slide número 65, né? Nós vimos liderança, né? O que o senhor tem de destaque de liderança, professor? Só essa resuminho rapidinho, né? Ah, os estilos de liderança são um tema muito importante, tá? Liderança democrática, autocrática e liberal. O liberal conhecido como laissez-faire é muito importante para o nosso concurso. Falamos de UFMT, tá? O autocrático é aquele que centraliza as decisões, o democrático é aquele que delega, né? E ele pode ser consultivo ou participativo, e o liberal ou laissez-faire é aquele que dá liberdade total. O tipo carismático também é um tipo que cai bastante, né? Que fala acerca daquele líder que é um herói para os seus liderados, aquele que as pessoas consideram que ele tenha poderes sobrenaturais, né? O líder transformacional é aquele que se preocupa com as pessoas e o transacional é aquele que se preocupa com as tarefas, tá? Então, dentro de liderança, dentre as outras coisas, né, revejo, né, quem tem acesso aos vídeos aí, revejam, né, se sentirem essa dificuldade, tá? Dentro de motivação, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, para mim, é a coisa mais importante que tem quando se fala de motivação. É, Essas necessidades, elas obedecem uma hierarquia, segundo Maslow, né? Fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização ou realização, né? Elas obedecem essa hierarquia, que é a grande crítica que deve ser feita ao Maslow, né? Mas geralmente a banca quer saber se você sabe quais são as 5 necessidades, tá? A maioria das questões sobre isso é nesse sentido. E se for a teoria dos dois fatores, higiênicos e motivacionais, perdão, fatores higiênicos e fatores motivacionais do Herzberg, um cuidado que você tem que ter com o salário. O salário, quando vier sozinho a palavra, nós estamos falando de higiênico, né? É um fator higiênico. Agora, se for querer um salário, desejar um salário maior, aí sim é motivacional, tá? Teoria X e Y, né? X é tudo de ruim, Y é tudo de bom, facinho de acertar as questões, sabendo disso, né? Sabendo-se disso, né? E vamos aqui para. Aí eu devo ter falado de empatia e confiança, né, com vocês. A empatia é se colocar no lugar do outro, e a confiança é o ato de confiar, né, de ter credibilidade, né? E a confiança ela acontece com o tempo, tá? A confiança ela não é do dia para a noite, né? A confiança ela ocorre, né, devido aos atos, né, das pessoas. A verdade é uma boa forma de você se tornar confiável para as outras pessoas, né? Você sempre falar a verdade, isso torna você confiável para outras pessoas. E a confiança para vocês que serão ou da PM ou dos bombeiros, ela é primordial, né? A equipe de vocês será norteada pela confiança, tá? Vamos ver aqui hoje, né? Os outros, os assuntos mais tops, né, do nosso concurso, né? Eu vou ver com vocês aqui comunicação hoje e talvez trabalho em equipe, tá? Lembrando que ainda nós vamos ter questões sobre esses assuntos, a gente vai resolver algumas questões, eu vou pegar algumas questões lá no TEC Concursos, tá? Que nos auxilia bastante, tá? Alguém pode ter lido o material e se assustado com algumas coisas, mas não se assustem não, tá? Isso que eu estou falando aqui é aquilo que cai na prova, sem sombra de dúvida, tá? Então aqui a gente já viu empatia também, né? Nós paramos no 65, para mim aqui, qual que é o 65, hein? Aqui eu não vejo qual que é o número, deixa eu ver se eu vejo aqui. Deixa eu ver aqui se ele mostra aqui para mim. Vou pegar aqui no... Deixa eu pegar aqui no slide mestre aqui. Não, nós estamos no 75 ali, né? Então, assim, 50, 65, deixa eu ver aqui.
Aonde que é? Ah, sim, empatia. Acho que de confiança, então eu não falei confiança, né? Vou falar confiança para vocês aqui, tá? Beleza, então. Vou falar aqui de confiança, porque o nosso tema é empatia e confiança, tá? Empatia e confiança, tá? Então, vamos lá. Então, assim, a empatia é fácil, tá? Se colocar no lugar do outro, tá? É, no sentido de que se as pessoas fossem empáticas, o mundo seria bem melhor, tá? Então, é nesse sentido. Então, vamos tocar o barco. Confiança é o ato de confiar na análise se um fato é ou não verdadeiro, devido às experiências anteriores, né? Então, ou seja, o que vai determinar a confiança, né, é o tempo, né? Não tem como você ir conhecendo uma pessoa e já confiando nela, né? Eu dou um exemplo de eu como professor, né? O professor Fernando, que está há anos aí na praça como professor dessas matérias, né? Aqueles que já estudam com o professor Fernando há mais tempo, eles estão comigo porque eles têm confiança, porque já experimentaram, né, essa experiência de que eu ter acertado algum tema de redação ou ter dado a matéria que caiu no concurso, né? E isso gerou um aspecto de confiança, né? E os relatos, né, que as pessoas depois mandam para mim, ou por WhatsApp, ou via Facebook, ou via Instagram, relatando, né, que de alguma forma ou de outra, né, eu auxiliei a técnica de chute, né, o professor Fernando vai sendo conhecido. Então, as pessoas vão adquirindo confiança, né, no meu trabalho e no trabalho aqui do pessoal da Além do Estudo, né, juntamente aí com os nossos parceiros, né. Então, a confiança, ela vem da experiência, de experiências anteriores, né. Ah, se o professor Fernando ele não fosse um bom professor, o sistema já teria me consumido, né? Como aconteceu com outros professores, né? Que o sistema absorveu, né? Então, assim, o que faz, né, você confiar, né, é a experiência, né, e o tempo. Nada como o tempo, né? Não adianta nada eu conhecer você hoje e amanhã pedir para você ser meu fiador. Né? Vi aí que vem confiança, né? Ah, vai ser meu fiador lá no banco, beleza? Vou pegar 1 milhão. Você vai ser meu fiador, cara? Não, opa, não dá, né, professor? Conheceu há tão pouco tempo, eu não sei quais são os seus hábitos, só paga direito ou não. Então, assim, a confiança, né, vem de fiança, né? Então, a gente confia, né? Confia, conjunto, né? Os dois lados, né? Tem que se confiar. Então, devido a essa experiência anterior, integrando essa análise à fonte de estatísticas e de opiniões, de onde provém a informação, e simplesmente considerando-a, checando-a com as outras informações, a chamada cruzamento de informações. Então, esse cruzamento de informações, eu falo, pô, o cara fala a verdade, ó. O meu parceiro lá na polícia, no bombeiro, é um cara de confiança. Até hoje ele não caiu em nenhuma contradição, né? Eu costumo dizer, né, que o mentiroso tem que ter a memória muito boa para se manter mentiroso durante muito tempo, né? Agora, quem fala a verdade, ela é única, exclusiva, né? A verdade não tem outra versão. Então, a verdade é uma forma de você se tornar confiante para as outras pessoas. Então, você vai cruzando informações, né? Você vai chegando nessa confiança. Então, se refere a dar crédito, considerar que uma expectativa sobre algo ou alguém será concretizada no futuro. Isso é a confiança. E o item número 1 do nosso digital é empatia e confiança. A empatia é se colocar no lugar do outro e a confiança ela é gerada com o tempo, com as experiências e com os cruzamentos de informações que você vai colhendo das pessoas, tá? Então, se você quiser ser uma pessoa confiante, é muito fácil, é simples. É simplesmente sempre dizer a verdade, tá ok? Tem mais coisinha aqui, né, falando, mas vamos tocar nosso barquete aqui. Ó, esse tema aqui, as relações pessoais no ambiente de trabalho, né? Eu não vou citar para vocês algo assim muito miraboloso, tá? Que eu quero ir já para a comunicação lá. Porque é o seguinte, o que vai influenciar nas relações, né, e no ambiente de trabalho, né? Você ser um bom líder, você fazer muito bem a comunicação. Então, todos os itens que a gente vem aqui, eles são que contribuem, né, para um bom ambiente, né?
a liderança ela influencia pessoas, a comunicação ela é feita para pessoas. Então, assim, gente, se cair uma questão sobre essas relações, elas basicamente terão que cobrar algum conhecimento que você tem que ter sobre as outras demais questões das relações pessoais. Então, não vamos centrar fogo numa coisa que é longa, num sentido de longa, porque eu teria que falar de todas as relações pessoais, mas ao mesmo tempo é fácil. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você acha correto uma pessoa não ser confiável? Não, tem que ser confiável. Você acha correto não utilizar a empatia? Não, não é correto. Tem que usar a empatia. Então, assim, as relações no ambiente de trabalho, se muito bem executadas e corretamente executadas as relações interpessoais, elas resolvem, né, as situações, tá? Então, assim, é, vamos até ver esse texto aqui, né? O ambiente de trabalho também pode influir no comportamento das pessoas, né? A questão do ambiente, né? Influenciar as relações, você vê. Então, assim, não tem muito o que falar mesmo, não, tá? Sinceramente, do fundo do meu coração. Mas depois vocês dão uma lidinha aí, o material tá para vocês aí, tá? Influência no ambiente de trabalho segue no mesmo sentido, tá? Então, vamos tocar aqui para aquilo que nos interessa, que é a comunicação, tá? Lembrando que os nossos principais focos, né, serão liderança, motivação, comunicação, trabalho em equipe e um último que eu falei, deixa eu ver se eu lembro, ver se eu estou bom de memória, né? Comunicação, trabalho em equipe, já falei liderança, motivação, né? Eu já tinha falado motivação? Liderança, motivação, trabalho em equipe, empatia e confiança, né? São esses itens, né? Para quem vai fazer para a Polícia Militar, 5 questões, provavelmente as 5 questões ou elas vão ser bem próximas disso, ou serão isso, tá? Na minha opinião, tá? Pela minha experiência, eu acho que é por aí. Mas vamos lá, vamos ver comunicação. Gente, a comunicação, ela é um elemento que vem de comunicare, tá? Ela vem do latim comunicare. Comunicare seria a tradução de comum, tá? Mas o áudio está saindo? Estou falando que a câmera está travada, mas o áudio está saindo? Tá. E a tela está passando para vocês? Tá ok, então. Beleza. Tá, beleza, vamos lá. Não importa, não quero que veja a minha cara, não. Depois na gravação sai a cara, tá? Quem quiser ver a cara do professor depois, fiquem tranquilos, tá? A cara do professor é o que menos interessa, tá? Beleza? Então tá. Vamos lá, então. A comunicação. Comunicação vem de comunicare. Comunicare seria comunicação comum. Comum. Vem de comum, na verdade. Comunicação vem de comum. Então, das relações interpessoais, realmente ela é a mais comum. Como assim é a mais comum? É a mais corriqueira. Não é comum de ser banal. É comum no sentido de que para tudo precisa de comunicação. Tudo. Para liderar precisa de comunicação. Para motivar precisa de comunicação. Para trabalhar em equipe precisa de comunicação. Ou seja, é preciso de comunicação em todos os aspectos da nossa vida. Essa aula é um processo de comunicação, né? Então, assim, para dar aulas é preciso ter comunicação, é preciso dominar a comunicação. Vocês serão aqui os meus receptores nessa comunicação. Então, a comunicação, ela é essencial, ela é comum no sentido de corriqueira. Quando você era bebezinho, você se comunicava pelo choro, né? Se comunicava pelo choro principalmente, né? Ou quando estava com fome, ou quando estava com dor, né? Inclusive as mães conseguem interpretar, esse choro é de fome, esse choro é de dor, né? Eu não sei como é que as mães conseguem fazer isso, mas elas realmente conseguem fazer e determinar o que são cada um desses choros aí, tá? Então, assim, a comunicação ela é algo que é crucial nas relações interpessoais, né? Na verdade, ela das relações pessoais, né, é a parte mais importante, né, das relações pessoais. Sem a comunicação, não acontece
não acontecem as outras relações pessoais, tá? Então, ela depende muito. Então, acompanhe comigo aqui, né? A gente vai ver quais são esses itens da comunicação já já. Então, vamos lá. A comunicação é um processo de transferir significado de uma pessoa para outra na forma de ideias ou informações. Segundo Lacombe, a comunicação é uma mensagem, tá? Então, a comunicação é uma mensagem. Então, o primeiro item da nossa comunicação é a mensagem, né? A mensagem é o objeto da comunicação, que envolve a transmissão de conteúdos emocionais ou intelectuais, na maioria dos casos, ambos presentes. Então, eu vou transmitir conceitos emocionais e intelectuais, né? Tudo assim, né? Na maioria dos casos, ambas estão presentes. A comunicação envolve um fluxo de mão dupla, né? Então, precisa de duas situações. Uma delas é o emissor, então, outro elemento da comunicação é o emissor, e o outro é o receptor. Então, o receptor e o emissor, eles são situações importantíssimas na comunicação. O emissor também é conhecido como fonte, tá? O emissor também pode ser conhecido como fonte, e o receptor como destino. Então, o emissor é aquele que emite a mensagem, olha lá, o objeto da comunicação é a mensagem, né? Então, a mensagem ela é emitida pelo emissor e recebida pelo receptor, tá? E, né, esses dois, nessa em que esse receptor recebe essa informação e responde ela de alguma forma, de imediato ou logo após, né? Essa resposta do receptor nós chamamos de feedback, tá? O feedback também é conhecido como retroação, tá? A resposta que o receptor dá para o emissor, chamamos de feedback ou retroação. Por que retroação, professor? A UFMT já cobrou esse termo em prova. Então, feedback e retroação é a mesma coisa, tá? Então, a resposta que o receptor dá para o emissor chama-se feedback, né? Ou retroação. A mensagem pode ser transmitida na forma de um documento ou de uma comunicação visual ou audível. Então, a comunicação ela pode ser escrita, ela pode ser falada, ela pode ser por gestos, né? E aí a gente tem que entender uma coisa. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Então, às vezes as pessoas confundem esses dois termos, tá? A comunicação verbal é aquela que usa a palavra, seja ela escrita, seja ela falada, tá? A escrita ou a falada nós chamamos de verbal. E os gestos, né, são as não verbais. Um grande exemplo de linguagem não verbal, né, são as placas de trânsito, né, do pare, do estacione, do proibido estacionar, são comunicações não verbais, tá? Os gestos, Libras, né? Libras, né? Os gestos lá da Libras, a gente aí tem as comunicações que a gente depende de conhecer o significado da visualização e não da escrita ou da fala, né? Muito bem. Muitos problemas ocorrem por causa da comunicação, né, inadequada ou falhas. Como é que se chama esses problemas, professor? A gente vai ver, é o ruído. O ruído é tudo aquilo que atrapalha a comunicação, tá? Então, esses problemas que causam alguma ruptura na comunicação, uma ruptura pequena ou uma ruptura grande, nós chamamos de ruído. E cai muito em prova, tá? Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem. A gente vai ver já ele aqui, tá? Pois todo o processo de comunicação está sujeito às distorções. As distorções devem-se ao fato de que é necessário que o emissor codifique, presta atenção agora, ó, o emissor ele codifica a mensagem, né? Então ele codifica seu pensamento em palavras e transmita sua mensagem sobre a forma codificada de palavras e que o receptor ele decodifique. Isso aqui já caiu na prova da UFMT, tá? Quem codifica a mensagem é o emissor, aquele que emite, né? E quem decodifica a mensagem é o receptor, tá? Quem codifica é o emissor e quem decodifica é o receptor, tá? Como que é essa codificação?
Essa codificação de mensagem feita pelo emissor, por exemplo, eu estou usando com vocês aqui. Eu estou codificando a nossa aula na língua portuguesa, porque eu tenho certeza absoluta, né, que vocês sabem a língua portuguesa, né? Vocês foram alfabetizados, vocês foram doutrinados desde criancinha a saber e a entender a língua portuguesa. Então, o código que eu estou usando para vocês é um código que vocês conseguem decodificar. Eu estou codificando e vocês conseguem decodificar porque vocês conhecem a língua portuguesa. Então, se eu criasse códigos em mandarim ou em japonês, né, que seja, provavelmente vocês não estariam entendendo patavinas, né? Todavia, contudo, entretanto, o professor não sabe japonês e nem sabe mandarim. Graças a Deus, o professor está falando em português e eu estou entendendo. No caso aí, você ou vocês, né? Estão entendendo a minha mensagem, a minha informação, porque eu estou usando códigos que você conhece. É interessante que o emissor ele tem que ter essa preocupação de quais códigos ele vai usar, tá? Esses códigos que ele usa, eles têm que ser muito bem pensados, porque essa codificação ela vai, né, trazer, né, para as pessoas, né, dependendo da faixa etária, a informação ela tem que ser diferente. Por exemplo, se eu estivesse dando aula para crianças de 5 anos, 6 anos, as codificações da mensagem elas tem que ser de outra forma. Se forem pessoas ligadas à área da administração, que é a minha formação, eu poderia usar outros códigos. Como eu sei que nem todos aqui têm formação em administração ou em relações interpessoais ou psicologia, né, que essas matérias são estudadas em psicologia também, então eu tenho que selecionar os códigos da melhor forma possível, tá? Para que vocês consigam decodificar. Então, lembrando, o emissor ele codifica a mensagem e o receptor ele decodifica a mensagem, tá? Além disso, existe o ruído. Ó, o ruído, ó, o ruído. É tudo aquilo que não faz parte nem do emissor e nem do receptor, mas interfere na mensagem, distorcendo-a. Cuidado com o ruído. Por que tem que tomar cuidado com o ruído? Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem, tá? Se atrapalhou a mensagem, estamos diante de um ruído. Então, se a banca falar que ruído só é barulho, você vai ter que pensar, lembrar do professor Fernando e ouvir a minha voz. Vocês vão ouvir a minha voz no dia da prova, tá? Lembrar o seguinte, esse ruído, esse barulho está atrapalhando a mensagem? Se não, não é um ruído. Se atrapalhar a mensagem, é um ruído. Então, um barulhinho lá bem levinho lá no fundo, ele não é um ruído se ele não atrapalhar a mensagem. Agora, se for um barulho estrondoso, né, um show da Ivete Sangalo no som mais alto possível, ou do Rolling Stones, né? E você só vê a boca do professor mexendo, atrapalhou a nossa mensagem, é um ruído. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem e ruído é tudo aquilo que não faz parte nem do emissor e nem do receptor, né? Se fazer parte do emissor e do receptor, não é um ruído, né? Ele pode ter outras falhas, né? Outras barreiras que a gente vai estudar mais à frente, tá? Mas ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem. Ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem, tá? Então, nós já vimos o emissor, o receptor, a mensagem. Nós vimos também que o emissor ele codifica a mensagem, o receptor ele decodifica a mensagem e o ruído é tudo aquilo que atrapalha a mensagem. E vimos também o feedback, né? O feedback é a resposta que o receptor emite ao emissor para dizer. Por exemplo, pergunto para vocês, estão entendendo? Eu espero que vocês respondam, sim, professor, estamos entendendo. Poxa vida, o feedback ele está sendo bacana e eu vou continuar com a aula em função disso, né? Tudo bem. Uma das formas de se procurar obter comunicação correta é inserir o processo da retroinformação, né? Que é o feedback, né? Não confundir retroinformação com retroalimentação, tá? A retroinformação que é o feedback, né? E ele evita, né, essa questão, é a resposta, né? Ele evita aí que haja problemas na comunicação. Professor, o que é a retroalimentação? Tem retroinformação aí, mas o que é a retroalimentação? A retroalimentação é alimentar novamente, tá? É alimentar novamente. Então, por exemplo, se o feedback for negativo,
o que que eu vou fazer? Eu vou ter que retroalimentar, ou seja, alimentá-los de novo, tá? Então é assim, o feedback veio positivo, tocamos o barco, tá? Ele veio negativo, opa, vou ter que reprocessar, vou ter que realimentar. Lembrando que feedback também pode ser chamado de retroação, tá? Retroação. Tem mais um R importante? Tem. Redundância. A redundância, principalmente na comunicação oral, é um recurso que o emissor pode utilizar. A redundância é uma repetição proposital para que o receptor entenda a mensagem. A redundância é uma repetição, é uma ênfase proposital que o emissor faz para que o receptor entenda a mensagem. Repetindo, a redundância é uma repetição proposital para gerar ênfase em algo que ele quer que o receptor capte e entenda. Vejam que eu acabei de usar o recurso da redundância. Então, a redundância na oral ela é válida, tá? Só na escrita ela não deve ser usada, tá? Inclusive, se o professor Helder estiver nos ouvindo, né? Ele sabe que na redação redundância é proibido, tá? Se você for redundante, você pode perder alguns pontinhos na redação, né? A redundância na parte escrita, por que que na parte escrita não cabe ter redundância? Existem outras técnicas, né, para você prender a pessoa. Então, assim, no texto, né? E a pessoa pode voltar atrás e reler o texto, né? Então, assim, não há por que se falar de redundância no texto escrito, mas falado, ele é interessante, é um recurso que eu, inclusive, acabei de usar com vocês aqui, tá? Lacombe apresenta em seu livro algumas características importantes sobre a comunicação, tá? Importantes sobre a importância, tem que melhorar isso aqui. Eu já até falei, né? Dei aula e falei, vou ter que importante sobre a importância, professor, pelo amor de Deus, né? Eu fui ali redundante, né? Então, assim, sobre a importância da comunicação, né? É preciso investir em comunicação, né? O Jack Welch falou isso, né? Tempo e dinheiro investidos na comunicação com os funcionários são os melhores investimentos a curto e longo prazo. E é interessante essa questão da comunicação, você investir em comunicação. Eu já trabalhei em várias organizações, gente, e tem uma coisa que é interessante. Na maioria das empresas, das organizações, um dos grandes problemas que temos é a comunicação. Gente, é unânime, é praticamente unânime. Fala, qual que é o nosso maior problema? Falta de comunicação ou falha na comunicação, ninguém se comunica nessa organização. É um dos problemas mais sérios dentro das organizações, é a comunicação ou a falta ou a inadequação da comunicação. É clássico isso aí, tá? Então lá. Então, a comunicação é o caminho direto para a inovação. A comunicação clara cria expectativas claras, a clareza da comunicação refletida na clareza das expectativas. A comunicação torna a vida mais simples e a comunicação honesta é sempre a melhor atitude ao longo prazo, apesar das tentações ilusórias de curto prazo, né? Aquilo que eu falo para vocês, a verdade, ela sempre será a verdade, né? Então, se você fizer uma comunicação honesta, verdadeira, jamais você vai ter que fazer uma nova versão. Um bom mentiroso tem que ter a memória boa. Um bom mentiroso tem que ter uma memória de elefante. Quem fala a verdade não precisa se preocupar com a memória, porque a verdade ela não tem outra versão, ela sempre será a verdade, né? Inclusive, eu contei em sala de aula esses dias, acho que hoje também, eu falei de comunicação, de um caso, né, bíblico, né, que José recebeu a visita do anjo, né, as crianças a menos de 2 anos, né, Herodes estava querendo matá-las em função de que ele queria, né, que Jesus fosse morto, né, porque ele não queria que alguém idolatrasse um outro imperador, um outro rei que não fosse ele, e a ordem era sacrificar as crianças menores de 2 anos, né. E José recebeu uma mensagem do anjo do Senhor, né, dizendo que ele seria abordado e que era para ele falar a verdade, que a verdade vos libertará. Depois Jesus, né, falou isso, né, a verdade vos libertará. E José passando lá, né, na barreira de guardiões, né, um cara, o que você está levando nesse balaio aí? Aí ele falou, uma criança. Ele lembrou que tinha que falar a verdade. O cara, ô brincalhão, né, pode passar. Sabendo que nós estamos procurando criança, o cara fala que tem uma criança ali dentro, esse cara está de gozação, pode passar.
Veja, ele falou a verdade o libertou, né? Então, assim, às vezes a gente não pode ter medo da verdade. A gente tem que encarar a verdade, né? Haja o que houver, doa quem doer. E vejam que a verdade sempre prevalecerá e sempre nos trará coisas boas, né? E o que eu transmito para vocês é um sentimento de verdade. Eu vou falar agora do fundo do coração de novo. Acho que na aula, acho que eu fui até um pouco emotivo, né, na aula de que aula que foi mesmo? De filosofia, né? Ética e filosofia. E eu vou falar de vocês. Eu torço, né, infinitamente que vocês realmente consigam passar no concurso. E eu acredito que vocês têm grande possibilidade de passar no concurso em função do esforço de vocês e porque eu vou bem dizer isso na vida de vocês, tá? Pegue essa bênção na sua vida. Você vai conseguir vencer, tá? Você vai conseguir vencer. Escute o que eu estou te falando. Depois eu quero que vocês façam um depoimento para o professor Fernando para dizer se isso não vai ser verdade. Imagine quantas pessoas agora que estão dormindo, né? Vocês estão aqui com a gente. Maravilha? É isso aí. Vamos tocar o barco. Então, quais são os principais meios de comunicação, né? Os meios, né? Meios de atingir. Contato direto, ou seja, tete a tete, né? Reunião, conversa, ir no almoço, numa festa, né? Documentos escritos, né? Que tem os documentos escritos têm uma vantagem de permitir que as pessoas recuperem essa informação, né? Cartas, boletins, então o outro meio é as comunicações. E hoje nós temos os meios eletrônicos, né? Os meios eletrônicos, eles vieram, né, para trazer e ampliar a comunicação, né? Hoje nós estamos utilizando esse meio eletrônico, né? A internet, maravilha, a internet, né? O correio eletrônico, a teleconferência, nós estamos fazendo nossa aula por videoconferência, né? Então, assim, hoje é muito usual a comunicação por meios eletrônicos. Então, nós temos a comunicação, o contato direto, a comunicação, documentos escritos, e hoje nós temos os meios eletrônicos, tá? Qual que é a chance de cair, professor? Pequena, tá? Não tenho é, boa perspectiva de cair, não, tá? Mas vamos lá. Então, uma boa comunicação começa pela capacidade de ouvir, né? Interessante essa questão de capacidade de ouvir. Existe um provérbio chinês que diz que nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Em função disso, nós temos que falar metade do que ouve, ou seja, falar o dobro, né? Perdão, ouvir o dobro do que fala. Ouvir o dobro do que fala em função de nós temos dois ouvidos e uma boca, tá? As principais características de uma boa comunicação, depois vocês veem isso aqui, tá? Não tem grandes implicações, não precisa decorar, né? A gente tem que ser objetivo, tem que conhecer o público, eu já falei isso, tem que saber ouvir, até mais do que falar, usar a linguagem adequada, ter clareza e simplicidade, né? É uma coisa que eu tento muito, né? Às vezes eu falo, poxa, será que eu apertei muito com eles, tal? Será que eles estão me compreendendo? Eu tenho essa preocupação de ser o mais simples possível para vocês entenderem o que é aquilo que vocês precisam saber, tá? Para depois vocês conseguirem ler um texto, né, e deslanchar. O meu grande objetivo aqui é facilitar a vida de vocês, ser um facilitador, tá? Preferência pela voz ativa, ou seja, né, na ação. Correção, ou seja, né, não cometer erros, né? Concisão, o que é concisão? Falar o maior número de coisas possível no menor espaço de tempo, né? Ser bem conciso. É outra coisa que eu tento ser também, né? Eu tento falar um monte de coisas para vocês, mas ao mesmo tempo assim, bem enxuto para você poder entender. E eu acredito que vocês entendam, né? Tanto é que vocês estão aqui me prestigiando, tá? Fidelidade ao pensamento original, tradução do pensamento nas palavras certas, eliminação da filtragem, né? Então, é isso aí. Então, não precisa decorar isso aqui não, tá? Vamos lá. Três vias, aqui cai, tá? Três vias básicas da comunicação, tá? A comunicação, ela segue três vias. Uma via chamada descendente, né? Uma via chamada ascendente e outra chamada horizontal ou lateral, tá? Então, em função do que, professor? Da onde? Que direção que é essa? Da onde para onde? Em função do organograma.
O organograma, não sei se você sabe o que é o organograma, ele é o desenho organizacional. O desenho organizacional chama-se organograma. Você já deve ter visto um organograma na sua vida. Vou tentar desenhar um organograma aqui, rapidinho aqui, né? Vocês, né, vão fazer parte do organograma lá na polícia, né? Assim, ó, organograma, é mais ou menos isso. Aí vai desenhando os quadrinhos, vocês vão estar lá no início, vocês vão ter lá embaixo no organograma, né? Então, a comunicação, quando ela é feita de cima para baixo, ela chama-se descendente, tá? Quando ela é feita de baixo para cima, no organograma, ela é ascendente. Quando ela é no sentido horizontal ou lateral, ela é horizontal ou lateral, tá? Então, as vias, né, que a comunicação percorre é em relação ao organograma, quando elas partem de cima do organograma para baixo do organograma, nós temos ela descendente. Quando elas partem de baixo do organograma para cima, tá? Você chama ela de ascendente. Né? Um macetinho que o professor Fernando ensina é que ascendente, o azinho vem de anjo e o anjo vai para o céu. E descendente, né, para baixo, tá? Só lembrar do anjo que vai para o céu, já resolve a nossa parada aqui, tá? Então, aqui, ó, descendente ou de cima para baixo, é em geral vista como seguindo a via do comando formal da organização até o nível mais baixo. Então, no nível mais alto, né, o nível mais baixo. Tende a refletir a relação autoridade e responsabilidade expressa no organograma. Então, ó, organograma. Exemplo, designação de funções, dar ordens, né? São exemplos que a gente tem aí de comunicação descendente. Já a ascendente é aquela de baixo, né, para cima ou para cima, né? Representa o feedback, né, a resposta, né, que as bases, né, dão, né, aos níveis dos níveis mais baixos para os níveis mais altos da administração. Exemplo, um relatório, desempenho, progresso ou problemas, né? A gente tem aí como exemplo de comunicação ascendente. Já a comunicação lateral horizontal, essa é a forma de comunicação essencialmente para a coordenação do conceito de especialização da organização. Inclui comunicação entre colegas, né, no mesmo nível, e, né, comunicação entre departamentos do mesmo nível, né, na mesma prateleira ali, tá? Digamos assim. E agora nós vamos ver as redes de comunicação, que é outro assunto. Existem duas redes, tá? A rede formal e a rede informal de comunicação, tá? O que eu preciso saber sobre rede formal e informal, professor? Você vai saber o seguinte: a rede formal é aquela que é a comunicação oficial. Quando a comunicação ela é oficial, nós estamos diante da comunicação formal. Se ela for não oficial, né, se usar recursos não oficiais, ela é a comunicação informal. Olha só que interessante. Mesmo que seja falada, desde que seja oficial, a comunicação é formal, tá? Se você receber um comando por voz, isso já caiu em prova, tá? Não precisa ser escrito para ser formal aqui a comunicação, ela precisa ser oficial. A comunicação sendo oficial, mesmo que seja falada, verbalizada, oralizada, faça isso ou faça aquilo, ou amanhã não venham de camisa branca, né? Falou o chefe. É uma comunicação formal. Não caiam na pegadinha de que precisa ser escrito para ser formal. Pode ser falada desde que seja oficial, tá? E a comunicação informal é aquela que não é oficial. A fofoca, a chamado rádio corredor, rádio peão, tem gente que nunca ouviu falar disso, rádio peão, rádio corredor. Vou explicar para você. É a conversa, gente, a conversa dos bastidores. Ah, tá correndo aí na empresa aí que fulano vai ser demitido. Está na rádio peão. Por que é a rádio peão? Diz que os peões ficam lá falando entre eles, né? Rádio corredor, os corredores, né? As pessoas se encontram nos corredores e ficam um passando informação para o outro. Isso são aspectos da comunicação informal, aquela que não é oficial, tá? Pode ser fofoca, pode ser várias situações, boatos, né? São comunicação informal. Detalhe, tá?
vamos para o texto aqui, que tem um detalhe interessantíssimo sobre a comunicação informal. Então, a comunicação formal é aquela que segue a cadeia de autoridade da organização definida pela estrutura. Já a comunicação informal é a rede não oficial de canais que suplementa os canais formais. Olha só que interessante, ó. Primeiro, o papel da comunicação formal. A comunicação informal, perdão. A comunicação informal, ela serve para interpretar a comunicação formal. A comunicação informal, ela serve para interpretar a comunicação formal. Vamos lá, deu o comando. Não venham de camisa branca a partir de amanhã. Estou mandando. Não dá 5 minutos, o pessoal vai lá para o cafezinho e fala, pô, esse cara tá doido, por que ele tá falando isso? Outro, peraí, ele tá certo. Quando a luz bate na camisa branca, ela vai no olho. O cara inventa uma tese lá, né? Mas veja, é a comunicação informal ajudando a interpretar a comunicação formal, tá? Então, esse é a primeira função. Então, a comunicação informal ela não pode ser desprezada, tá? Qualquer questão que falar que deve se desprezar a comunicação informal é falsa, tá? Beleza. Então, o bate-papo do corredor, o encontro para tomar um cafezinho, são canais informais que consolidam a interpretação das iniciativas formais. Veja que ela serve para interpretar a comunicação formal. Por essa razão, não devemos cair no lugar comum, ou no lugar, né, de se criticar os canais informais como meras fontes de boatos, mas de reconhecê-los e valorizá-los como expressão dos valores e da cultura da empresa. Então, não se esqueça, a comunicação informal, ela serve para interpretar a comunicação formal. Outra coisa, ela pode ser um instrumento do administrador. O chefe chama um funcionário e fala, ó, fulano, vem cá, conversar com você. Ó, vou te contar um negócio aqui e tal. Sabe o Joaquim? Sei. Se ele continuar nesse ritmo, eu vou demitir ele, tá? Só que eu vou pedir um favor para você, não conte isso para ninguém. Na verdade, essa é a senha para fazer ele contar para todo mundo, né? Ou seja, eu quero que o Joaquim saiba que eu quero demitir ele, né? Então, vejam que a administração pode se utilizar da comunicação informal como fonte, né, para atingir os seus objetivos, tá? Ok. Elementos, né? A gente já viu aqui, né? Fonte é o emissor, né? Que vai transmitir, canal. O que é o canal? Canal não falei, né? Canal é o meio, né, escolhido para transportar, para fluir a mensagem, tá? Canal, por exemplo, eu estou usando a fala e o vídeo. Esses são os canais que eu estou utilizando para chegar a comunicação até vocês, tá? Vocês veem aqui o quadrinho e o esqueminha, né, para vocês se aprofundarem mais, tá? Vamos lá, para Mendonça, né, os ruídos, né, os ruídos, aqui, tudo que atrapalha a mensagem, né? Eles podem surgir do quê? Ambiente é diverso, né? Ou seja, o local há muito barulho, né? Excesso de pessoas circulando, passando para lá e para cá, que pode distrair a atenção do receptor, né? E atrapalhar também ali o emissor. Isso aí pode ser causador de ruídos. Momento em que a mensagem está sendo passada, caso o receptor não esteja concentrado, né? Seja falta de concentração, também pode gerar um ruído. Linguagem inadequada, né? Usar jargões, usar palavras que as pessoas não conhecem, termos técnicos, né? Ou idioma desconhecido também geram ruídos. Exposição descuidada, você falar de temas que a pessoa não se interessa, né? E uma vantagem muito grande no concurso, né? Que as pessoas elas acabam se interessando, né? Porque elas são obrigadas a se interessar em função de que elas precisam passar no concurso, né? Uma vantagem de ser professor de cursinho é essa, tá? Então, assim, é para decorar não, para a gente entender, tá? Então aqui a gente tem mais a fonte, né? A codificação. Depois vocês veem também esses termos aqui que vai ajudar você a entender o feedback, ó, né? A gente já falou disso aqui, não vai adiantar a gente repetir, tá? Então vamos lá. Há 4 funções básicas, né? A comunicação ela serve para controlar, ou seja, a partir do momento que eu crio normas, que eu crio leis, né? Ela vai estabelecer responsabilidades, é uma forma de gerar controle. Ela também é um instrumento de informação, né? Para passar instruções, para informar, né? Motivação, ó, influenciar pessoas, né? Olha só que interessante, a comunicação ela serve para motivar, é um meio de motivar, de liderar, né? E também é uma fonte de emoção, né? Para expressar emoções, sentimentos, né? A comunicação
ela tem essas 4 funções básicas, né? De controle, de informação, de motivação e de emoção, tá? Agora vamos falar de barreiras, né? Barreiras da comunicação para a gente poder encerrar o nosso assunto comunicação, tá? Eu acredito que aí a gente vai terminar a nossa aula com comunicação, que já é mais que o suficiente para a gente não ficar se alongando muito, né? 1 horinha aqui já está de bom tamanho. Lembrando que nossas aulas não têm quantidade de limite, tá? Enquanto eu ver que a gente tem assunto para tocar, a gente vai tocar, tá? Até lá, às vésperas da nossa prova, tá? Podem ficar tranquilos, tá? A gente vai ver isso com cuidado, com esmero e vamos resolver questões sobre os assuntos também, tá? Vamos lá, Margarida Kanch afirma que existem 4 tipos de barreiras, né? Então, segundo a Margarida Kanch, que não é muito cobrado no FMT, tá? Mas vamos lá. Barreira mecânica, né, ou física, relaciona-se ao aparelho de transmissão, né? Então, tem a ver com o emissor, com barulho do ambiente, equipamentos não adequados, então, nós chamamos de barreiras mecânicas. As barreiras fisiológicas, por sua vez, né, são relacionadas aos problemas e dificuldades do corpo, que fala, né? Por exemplo, o cara é gago, é mudo, né? Vai ter uma dificuldade, ou a audição de quem escuta, né? Então, o fisiológico tem a questão com o nosso físico, né? Com a fala, com a escuta, né? E assim por diante. Outra barreira é a semântica, ou seja, semântica significado, né? Refere-se ao uso inadequado da linguagem, então gera uma barreira se o receptor desconhece aquele código, né? Aquele significado daquele código, vai dar um problema sério. E a barreira psicológica, né? Eu costumo dizer que às vezes a gente tem que tirar essa barreira psicológica. A interpretação equivocada que atua diretamente na comunicação prejudicando, né? Então tem gente que cria essa barreira psicológica às vezes, né? Não vou aprender tal matéria. Geralmente ela não vai aprender mesmo, não, porque ela gera esse bloqueio, né? Então, essas são as barreiras conforme a Margarida Kant, tá? Sim, pode ser que caia, mas eu não acredito, não. Já quando se fala de barreiras conforme Robbins, essas sim despencam, tá? A UFMT gosta dessas barreiras. São 5: filtragem, percepção seletiva, sobrecarga de informação, distorção e omissão, tá? Então, quais são as 5 barreiras? Filtragem, percepção seletiva, sobrecarga de informação, distorção e omissão, tá ok? Qual que é a importância delas? Vou explicar cada uma delas aqui para vocês, tá? Filtragem. A filtragem, né? A filtragem, ela é exclusiva do emissor, tá? A filtragem, ela é exclusiva do emissor. Já a percepção seletiva, ela é exclusiva do receptor. Então, gente, por que você está destacando isso, gente? Porque eu já vi centenas de questões cobrando isso, tá? A banca pergunta: estamos falando de uma barreira da comunicação que é exclusiva do emissor. Estamos falando da filtragem. Estamos falando de uma barreira que é exclusiva do receptor. É a percepção seletiva, tá? Se você já souber disso, gente, é 95% já de chance de você conseguir acertar a questão sobre comunicação. Então, filtragem refere-se à manipulação da informação pelo emissor para que ela seja vista de maneira mais favorável para o receptor. Então, o emissor ele dá uma manipulada para dar uma filtrada para levar para o nosso amigo receptor algo agradável, tá? Então é proposital, a filtragem é feita pelo emissor. A percepção seletiva, no processo de comunicação, o receptor vê e escuta seletivamente com base em suas próprias necessidades, motivações, experiências, características pessoais. Ou seja, o receptor, agora é ele que percebe do jeito que ele quer. Então, percepção seletiva é exclusiva do receptor. Filtragem é exclusiva do emissor. Ok. Outra, sobrecarga de informação, gente. Essa sobrecarga de informação, quando ela cai, às vezes muita gente acerta sem até conhecer muito o assunto, porque ela geralmente cai assim, ó. Joaquina recebe 5.000 e-mails por dia. Qual é a barreira que ela pode estar enfrentando? A barreira da sobrecarga de informação. Gente, é possível alguém processar 5.000 mensagens de e-mail? Não, né? Então, assim, as pessoas são processadoras de informação, mas elas têm uma capacidade finita, ou seja,
tem fim ilimitada para que isso aconteça. Então, quando qualquer questão que falar que a pessoa recebeu um monte de mensagem, ou ela não consegue responder todas as mensagens, ou ela não consegue atender todo mundo, estamos com um problema de sobrecarga de informação, tá? Distorção, cuidado com a distorção, tá? Distorção, na verdade, é uma manipulação total, tá? Ocorre quando a mensagem sofre alteração, deturpação, modificação, afetação, mudando o seu conteúdo e significado original. Ou seja, quando a mensagem ela é totalmente mudada, houve uma distorção, tá? Não confundir com filtragem. A filtragem é algo proposital do emissor para dar uma amenizada. A distorção, não. A distorção é fake news, né? A distorção é alterar totalmente o processo, tá? Fake news. Olha, eu não sei, tá? O pessoal da Civil não está aqui, mas eu vou falar aqui, depois eu vou repetir para eles. Existe uma grande chance, né, de o tema da redação ser fake news, tá? Não sei, veio alguma coisa no meu coração agora. Fake news. Interessante. Vamos lá. Omissão. A omissão, gente, ela é omitir. O que é omitir? Omitir, né? Algumas pessoas se utilizam da omissão para justificar mentiras, né? A pessoa fala, ele não mentiu, ele só omitiu. Então, a omissão ocorre quando certos apegos ou partes da comunicação são omitidos, ou seja, partes. Se eu mudei totalmente, eu distorci. Se eu peguei partes da comunicação, deixei de informar algo, cortei algo, né? Por variadas razões. Veja que não tem a ver com a filtragem. A filtragem é uma amenização da mensagem, tá? Já a omissão, não. Eu tiro partes da informação, né? E eu omito, né? Eu escondo. Na verdade, vai cair assim na prova. O cara escondeu partes. Ah, sim, civil está presente, sim. Beleza, fechou. Então lá, omissão é tirar partes, né? É omitir, né? É deixar algo oculto, né? Então esse é o nosso é a nossa barreira da comunicação, omissão. Sendo que destaque filtragem exclusiva do emissor, nunca se esqueça disso. Percepção seletiva exclusiva do receptor, ok? Muito bem, meus queridos e amados. Tudo bem com vocês aí? Vamos. Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos já falar equipes, né? Vamos falar equipes aqui, tá? Vamos lá. Vamos já deixar aqui equipes pronto para vocês também, tá? Gente, equipe, ela diferencia-se de um simples grupo, tá? A equipe, ela é algo especial, também conhecido como time, tá? A equipe pode ser chamada de time também, tá? Equipe ou time tem o mesmo sentido, tá? E olha só que interessante, tá? As equipes, isso aqui é mais importante, isso aqui é o quadro mais importante, ó. A questão pode estar aqui, ó. Equipe de trabalho gera sinergia positiva. Professor, o que é sinergia positiva? A sinergia positiva, ela é algo exclusivo das equipes. Um simples grupo, ele não tem sinergia positiva, ele tem sinergia negativa ou neutra. Professor, o que é a sinergia? A sinergia é a soma de forças dos indivíduos, é a soma de contribuições dos indivíduos, é a soma de energia dos indivíduos de uma equipe. Na equipe, a sinergia é positiva. No grupo, a sinergia é negativa ou neutra, tá? Então, essa é a diferença de um simples grupo de uma equipe, tá? Então, vamos lá. Então, a equipe, ela gera sinergia positiva mediante o esforço coordenado. Seus esforços individuais resultam em um nível de desempenho que é maior do que a soma dessas contribuições individuais, tá ok? Então, tá. Então, a soma das forças, ela sempre vai dar algo maior. Outra questão interessante, ó, o desempenho numa equipe sempre é maior do que a soma dessas contribuições individuais. O que significa isso, professor? Em equipe, mais que um sempre vai dar
mais que 2. 1 mais 1, perdão. 1 mais 1 sempre vai dar mais que 2. Tá? Essa sinergia, essa soma de desempenho sempre será maior. O resultado sempre será maior do que a simples soma. Ok? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, né? Não vai demorar muito aqui, tá? Não quero cansar vocês, não. Na próxima aula, vocês me lembram que eu vou voltar nesse assunto aqui da equipe, tá? Tem mais coisa para frente que é interessante, que eu não vou atropelar para a gente correr, não fica bacana a gente correr isso aqui para vocês, tá bom? Muito bem. Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Né? Estamos com o chat ali. Estou ouvindo aqui também, eu acho, se alguém quiser falar alguma coisa. Meus amados e queridos alunos, estamos agora comigo, contando 19 pessoas, né? Já tivemos em 20, 24, 25, tem um pessoal que entra, que sai, às vezes tem problema técnico, não tem problema. Vejam depois, o importante vai ficar gravado, né? Eu estou passando esses vídeos também para os nossos colegas. Sim, teremos listas de exercícios, sim, tá? Provavelmente na próxima semana eu vou fazer uma aula só de exercício, tá? Já está combinado aqui, tá? Vou fazer uma aula de exercício que tenha liderança, que tenha motivação, que tenha empatia, que tenha comunicação e que tenha trabalho em equipe, tá? Beleza? Na próxima aula já está marcado já. A próxima aula será de resolução de exercícios, tá? Final de semana eu vou lembrar e vou capturar algumas questões, tá? Maravilha, tá? Então, assim, aí depois a gente continua com as aulas, a parte teórica e resolve, tá pertinho de terminar nossa parte teórica, tá? Eu não vou ser muito estraga prazer, tá? Mas a gente vai faz questões, tá? É isso aí. Boa noite. Obrigado a vocês aí sempre pela confiança, tá? Forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.